Olá, bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. Muita informação em Libras. Acompanhe a gente pelo Facebook. Anota aí o endereço facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A gente abre essa edição falando sobre a campanha nacional de hanseníase, verminoses e tracoma, uma doença nos olhos. O objetivo é ensinar as pessoas a se proteger e permitir diagnóstico precoce. O público-alvo da campanha são estudantes de 5 a 14 anos de idade de escolas públicas. Até sexta-feira, ações vão identificar e tratar os casos de tracoma, esquistossomose e hanseníase. Só no ano passado, mais de 30 mil pessoas descobriram que tinham hanseníase, doença causada por um tipo de bactéria. O sinal mais característico é você ter uma mancha na pele, de cor mais clara, mais despigmentada do que a pele normal em volta, mas com uma característica bem importante: tem diminuição da sensibilidade dentro dessa mancha, ou às vezes até anestesia, quer dizer, a pessoa não sente nada dentro dessa mancha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países com mais casos de hanseníase no mundo, ficando atrás apenas da Índia. A doença é transmitida pelo ar, mas tem cura. O tratamento é feito à base de comprimidos e pode durar de 6 meses a 1 ano. O diagnóstico precoce reduz a possibilidade de sequelas. Não foi o que aconteceu com a Marli, que só descobriu que tinha hanseníase depois de 8 anos do início dos sintomas. Acabei me aposentando como se eu tivesse lesão por esforço repetitivo e mais alguns agravos psiquiátricos. Em 2000 eu descobri que a LER não era LER, era hanseníase. Nós temos realmente um número de casos significativos que não estão sendo diagnosticados e que precisam ser diagnosticados. Então a gente precisa pensar em hanseníase como um problema de saúde pública atual e para o futuro. Bom dia chuvoso, diretamente do Parapan-Americano de Toronto. Segunda de manhã, as medalhas brasileiras começaram no tiro com arco e são as primeiras da modalidade em Parapans, uma de prata e 2 ouros. No halterofilismo, Márcia Menezes, atual bronze no último Mundial, garantiu um bronze também aqui na junção de categorias. A natação conquistou um bronze e o nadador multimedalhista André Brasil garantiu o primeiro ouro dele no Parapan. Vamos aguardar por mais, hein? O tênis de mesa continua a brilhar dourado. Até agora, foram 5 medalhas de ouro. A última, até o momento, conquistada pelo mesa-tenista Claudio Miro Segato. Eu sou Carla Maia, para o Jornal Visual. Às vezes o vidro é tão escuro que mal se vê o motorista. É o efeito película. O acessório é utilizado como forma de proteção contra os raios solares. É isso aí, Cláudia, mas a resolução 254 do Conselho Nacional de Trânsito regula o uso indiscriminado do recurso. Hoje é quase impossível achar um veículo que não tenha a famosa película fumê. Dezenas de lojas por toda a cidade oferecem um serviço com a promessa de que a película proporciona mais segurança, privacidade e conforto. A película ela tem um poder de reduzir o calor com os raios ultravioleta. Algumas películas com mais, outras com menos, tá certo? Mas ele tem esse poder. Além do cidadão se sentir muito confortável com relação à segurança, ele se sente protegido. Então, até agora, no histórico que nós temos, a película ela mais protege do que expõe. O problema é que nem todo mundo está seguindo o que a lei determina. A resolução 257, aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em 2007, regula o uso da película em todo o país. De acordo com a resolução, que é de 2007, o carro deve ter intensidades diferentes na película. Por exemplo, no para-brisa dianteiro, essa intensidade, que é a intensidade de luminosidade, deve ser de 75%. Já na lateral dianteira, a intensidade de luz que deve entrar é de 70%. No lateral traseiro e nesse vidro de trás, 28%, ou seja, eles podem ser mais escuros. A intensidade de entrada de luz deve estar gravada em uma chancela na própria película.
O carro que não cumprir a norma é autuado em infração grave e paga multa de R$ 127. Em Maceió, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Trânsito é que fiscalizam o uso do acessório. Como nós não temos o aparelho que mede a transmitância luminosa, o luxímetro, nós temos várias outras coisas a ser observada. A chancela é uma delas, né? Nesses vidros laterais e no para-brisa é obrigatório o uso da chancela. É uma área chamada de área indispensável à dirigibilidade. Fábio tirou o carro da concessionária já com a película. O problema é que ela veio sem a chancela e por isso ele preferiu refazer todo o serviço em uma loja especializada. Agora, como tem que baixar a visibilidade, eu tenho que trocar, trouxe para cá para a loja, para trocar e diminuir a intensidade de acordo com o que está pedindo a lei. Olá, eu sou Sara Bentes, tenho deficiência visual. Estou aqui para dar dicas sobre relacionamento com pessoas com deficiência. Ao meu lado está o Fabiano, intérprete de Libras, que é a língua das pessoas surdas. Se você quiser ajudar uma pessoa cega ou com baixa visão, pergunte primeiro se ela precisa de ajuda e qual a melhor maneira de agir. Se for guiá-la, não a puxe pelo braço ou pela bengala. Ofereça o seu braço para que ela sinta por meio dos seus movimentos as subidas, descidas e outros detalhes do caminho. Cuidado ao guiá-la por passagens estreitas e com obstáculos na altura da cabeça. E você não precisa gritar, pois a pessoa cega escuta. Converse normalmente e aproveite para descrever os lugares por onde passarem. Isso ajudará a se sentir mais integrada no ambiente e na sociedade. Ajude você também a construir um Brasil mais humano. A maior parte de chefes de torcida organizada reconhece que os grupos são violentos. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Museu Nacional do Futebol. O garoto sai de casa e vê um cara morto ali. Então, e você acha que isso não tem reflexo? Da onde vêm essas pessoas que formam as organizadas? Vêm da Suíça? O depoimento está no vídeo da pesquisa que traçou o perfil das torcidas organizadas. O levantamento foi feito com mais de 1.000 torcedores. Em São Paulo, 59% admitem que suas torcidas são violentas. Pelo valor do ingresso, eles acabam muitas vezes não entrando e gerando essa frustração, essa atmosfera de ainda maior revolta, o que faz com que eles foquem nos conflitos toda a sua atenção. A decisão de divulgar a pesquisa no Pacaembu, onde fica o Museu Nacional do Futebol, também tem relação com um episódio marcante na violência entre torcidas organizadas. 20 anos atrás, aqui no estádio, torcedores se enfrentaram no confronto, que ficou conhecido como Batalha Campal do Pacaembu. 102 torcedores ficaram feridos e um adolescente morreu. A repressão aumentou. Bebidas alcoólicas e bandeiras foram proibidas. E o caráter dos jogos também mudou. Muita gente ficando do lado de fora, meio perdido mesmo, assim. E aí, como você organiza esse espaço do lado de fora, que também não foi pensado para encher de gente que não vai entrar. E a maioria das brigas acontece antes e depois dos jogos. A maioria do pessoal é de periferia, então não tem ela vê a torcida só como a sua saída, o seu escape, a sua diversão, o seu lazer. Então é preciso agir, mas só que a gente acredita que a ação meramente repressiva ela não logra êxito, não logra frutos. De fato, a impunidade é um aspecto que encorajou esses grupos a cometerem atos transgressivos, mas meramente a asfixia econômica, meramente a repressão policial não dá conta da complexidade do fenômeno. Jogo, corrida, caminhada, vencer. A discoteca Oneida Alvarenga, uma das mais antigas do país, completou 80 anos. Criada pelo poeta Mário de Andrade, a coleção atrai especialistas e amantes de música para a capital paulista.
Relíquias como discos gravados em 78 rotações por minuto, o avô do vinil. Até 1948, era o único meio de armazenamento de áudio. Mais da metade desses discos que foram gravados no Brasil estão neste acervo. Raridades como este de Elis Regina, de uma época em que ela cantava diferente, como as divas do rádio. 1, 2, 3, bate som. 1, 2, 3, meu samba eu quero assim. Outra raridade é um disco de Cartola, gravado em alto mar. Foi o primeiro disco gravado dele, porém ele com o nome verdadeiro dele, Angenor de Oliveira. O público não tem acesso aos discos, mas pode ouvir o som deles digitalizados. A discoteca criada por Mário de Andrade, quando ele era secretário de Cultura, está completando 80 anos. Além dos discos, tem partituras que são verdadeiros tesouros, como estas, autografadas pelo próprio Villa-Lobos. Um acervo que conta, em bom som, a história da nossa música. Nós temos um público bem variado, desde maestros, estudantes, moradores de rua, ou vêm para pesquisa, para estudar, ou vêm por lazer. A onda do balanço me enrolou, eu não posso parar. O Visual termina aqui. E a gente volta amanhã. Tchau. Bom dia para você.